Olá pessoas, a paz, tudo bem? Olha eu aqui de novo, na minha cozinha de novo. Então, no último vídeo, se você me acompanhou, a gente falou sobre oração e eu havia dito que nós iríamos falar pelo menos em 4 vídeos e esse aqui seria o segundo vídeo. E nós estávamos falando sobre os princípios de oração no Sermão da Montanha, Jesus falando sobre oração em Mateus 6, logo no nos primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento. Jesus já começa logo nos primeiros capítulos, no sexto, a falar de oração. A gente já conversou um pouco no vídeo passado e agora a gente vai falar sobre o Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida em vários locais do mundo. E vamos discutir um pouco sobre o que Deus quer nos ensinar sobre oração através do Pai Nosso, ok? Vem comigo. Vamos ler então? O Pai Nosso está em Mateus 6, do capítulo 9, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Começando assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? No vídeo passado a gente falou sobre como devemos nos achegar a Deus em oração, a oração no secreto e a oração em público, a intenção do coração, princípios sobre repetição, não repetição e saber que Deus sabe o que precisamos. E no versículo 7, que é do texto do vídeo passado, ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Logo depois de Jesus afirmar isso, que nós não devemos usar repetições inúteis, ele nos dá o Pai Nosso, que se tornou uma oração fixa, conhecida no mundo inteiro, ou em boas partes do mundo. Se não é para usarmos orações repetitivas, o que o Pai Nosso é? Para muita gente é só uma oração repetitiva, palavras conhecidas que se repetem em oração, certo? Jesus queria nos ensinar uma oração fixa? Era esse o princípio? Ele estava se contradizendo porque ele disse no versículo 7, poucas palavras antes, não usem de repetições inúteis, e logo depois ele nos dá uma oração fixa? O que Jesus está tentando nos ensinar com o Pai Nosso? Jesus aqui nos ensina princípios de oração. Todo o capítulo 6, nos textos que falam sobre oração, nos ensina princípios sobre como nos relacionar com Deus em oração. Então, se no começo ele fala, não se preocupe em aparecer para os outros, vá em secreto, Deus conhece o seu coração. Não é repetição que Deus quer orações sinceras e espontâneas. Ele sabe que você precisa, ele vai te ensinando como entender Deus e como ir até ele em oração. E aí ele apresenta o Pai Nosso não como palavras fixas, porque ele já condenou repetições inúteis. Ele nos apresenta princípios de oração. O que eu preciso entender quando vou a Deus em oração? É isso que o Pai Nosso nos ensina, ok? Então, eu destrinchei aqui o Pai Nosso e o que cada pedaço dessa oração nos ensina, ok? Ele começa dizendo Pai Nosso, que é o nome que ficou conhecido, o nome da oração, Pai Nosso. Primeira coisa, o judeu não conhecia Deus como Pai íntimo. Deus no Velho Testamento já foi chamado de Pai da nação de Israel, mas não como Papai, o Abba, aquele que a gente senta no colo, o Abba que a gente tem em casa, que senta na mesa e come com a gente, que a gente brinca, que a gente faz piada, que a gente conversa, o Pai da intimidade. Esse pai não era conhecido pelo judeu, era o pai nacional, era o pai da nação, aquele que
pensou, planejou Israel, o fundador. Era assim que o judeu via o Pai, Deus como Pai. Mas o que Jesus está nos ensinando é chamar a Deus de Abba. O Abba é papai em hebraico, em aramaico, perdão. Por que o aramaico? Por que Abba? Por que aramaico? Porque o judeu em público usava a língua hebraica, mas em casa usava o aramaico. Então, de chamar Deus de Abba é a língua da intimidade, é a língua que se usava em casa, é a língua que se usava com os filhos, a esposa. No público se usava o hebraico, se usava o grego. Em casa era o aramaico, então era o Abba. Não era o Ab, era o Abba, era o aramaico. O grego e o aramaico são muito próximos. Ab é hebraico, Ab, mas Abba a oração, é a conversa do íntimo. Então, Jesus diz, nos ensina a chamar a Deus de papai. Como eu falei na oração, no vídeo anterior, sobre a amizade de Deus, Deus como amigo, como um pai próximo, como um pai íntimo, um pai que você conta uma piada e ele ri com você. Você já teve essa experiência? Eu já fiz isso, muitas vezes. Contar uma piada, tentar fazer Deus rir e Deus responder com uma risada dentro de mim. Faça essa experiência. São as pérolas da oração. São as pérolas de uma vida de oração. Você passa a experimentar coisas que você não experimentava antes. Tenta fazer uma piada para Deus, espera, para ver se ele não ri. E ele nos ensinou a chamar o nosso Pai. A oração é Pai Nosso. Então ele nos apresenta não só o Pai, mas nos apresenta os irmãos. Porque Deus só pode ser o Pai Nosso se eu tiver irmãos. Então eu me vejo como parte da família. Eu não sou só um indivíduo que crê em Deus como meu pai, mas eu tenho irmãos que creem semelhantemente. Então eu vou para a intimidade da oração, mas eu entendo que eu sou o corpo, que eu sou igreja, que eu sou família. Entende? A oração nos apresenta esse sentimento de que estou diante de Deus, mas eu posso ir a Deus pelos meus irmãos, orar pelos meus irmãos, em favor dos meus irmãos, me entender como parte da família. Então é o Pai Nosso, não é o meu Pai, é o Pai Nosso. Princípio de oração, relacionamento e intimidade. Segunda coisa que o Pai Nosso nos ensina, eu sou irmã de outros. Ele é um Pai Nosso, ele não é só meu Pai. Amém? Segundo, venha o teu reino. Reino fala de um rei que governa nossas vidas. Então, eu preciso ir a Deus com a disposição da obediência. Venha o teu reino, estou pedindo a Ele, reine na minha vida. Venha o teu reino sobre toda a terra, mas eu só posso decidir e fazer algo a respeito da minha vida. Então, quando eu peço venha o teu reino, eu estou pedindo reino sobre a terra, mas reine na minha vida. Eu estou disposto a obedecer. Se em oração eu vou até Deus e Ele me dá uma resposta, eu preciso estar disposto a seguir essa resposta. Eu preciso estar disposto a fazer o que o comando de Deus me leva. Olha os princípios de oração. A compreensão de um pai íntimo, a compreensão de um pai de muitos irmãos, a compreensão da obediência, caso no meu momento de oração eu receba um comando, porque o reino é dele. Eu sou princesa, mas o rei é ele. Então eu vou até o meu lugar de oração disposto a fazer o que ele me mandar. São princípios de oração, predisposição, ok? Terceiro, dá-nos o pão diário. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Eu entendo o pão ali aqui em dois princípios. O pão físico, a gente aprender a depender de Deus para sermos sustentados. Não é o meu patrão que paga as minhas contas. Se eu sou funcionário público, não é a prefeitura, não é o Estado, não é o governo federal que paga as minhas contas. Meu sustento é o Senhor. E o dia que o Senhor quiser que eu largue o emprego, eu vou largar, porque Ele me sustenta. O dia que Ele quiser que eu mude de emprego, eu vou mudar, porque Ele é que me sustenta. Quem me dá o pão é Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Minha confiança não está no que eu tenho. É Deus que me dá o pão todo dia. Deus me dá um teto sobre a minha cabeça, de condições de pagar as contas. Deus me dá o pão. Eu preciso ir confiando de que Ele é o meu sustento.
Deus paga as minhas contas, Deus sustenta a minha vida, Deus põe o pão na minha mesa. Mesmo que eu levante e me esforce e acorde de madrugada, inútil vos será levantar tarde e comer pão de dores, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não sustentar e alimentar. Essa é minha cachorra passando aqui embaixo. Deus me sustenta, eu recebo tudo que vem do céu. E inútil é qualquer esforço da minha parte se Deus não me der. Mesmo que eu tenha que levantar tarde, acordar cedo e me esforçar muito. Então Deus me dá o pão. E existe o pão espiritual. A alimentação espiritual da oração e da palavra, do jejum, da adoração, as disciplinas espirituais, né? Jejum, oração, adoração, meditação na palavra, confissão, enfim. Esses alimentos espirituais Deus me dá todo dia. E existe um princípio interessante que a gente aprendeu no deserto, quando Israel estava no deserto. A comida tem que ser todo dia. Se você tentar se alimentar hoje para o dia de amanhã, o alimento de amanhã já está apodrecido. A gente precisa de novidade de vida todos os dias com Deus. Israel foi dado, Deus deu a Israel o maná. E Deus disse, você vai recolher o maná para o dia. O único dia que você vai tomar 2 vezes é a sexta, porque você vai comer sexta e sábado, porque sábado você não trabalha. Era o mandamento do descanso, que não mudou, na minha opinião. Pode não ser o sábado fixo, mas existe o princípio do descanso, que não mudou. Enfim, vamos falar disso em algum momento. O povo de Israel insistiu, algumas pessoas insistiram e pegavam dobrado, pegavam a mais. Chegou no dia seguinte, deu bicho e apodreceu. Porque o pão precisa ser para cada dia. Meditação, comunhão, oração, relacionamento com Deus precisa ser de cada dia, a cada dia. O pão nosso de cada dia. Eu não posso me alimentar hoje com experiências antigas, eu não posso viver nostalgia espiritual. Todo dia Deus tem coisa nova. Mesmo que sejam os mesmos textos, a meditação dos textos me traz novidades, me traz renovo, águas vivas. Não sei se você sabe disso, mas a expressão águas vivas são águas que se renovam, são águas de nascente, elas borbulham da fonte. Águas vivas porque elas, saindo do chão, elas borbulham, então parecem vivas, porque elas estão sempre novas. Águas vivas são sempre novas. Então, o pão espiritual precisa ser diário, as experiências espirituais com a palavra, com a oração, com a adoração, precisa ser diária. E o pão também me fala do sustento, que precisa ser do Senhor. Ele me dá essa confiança. Quem paga as minhas contas é Deus, quem me alimenta é Deus. Então, eu vou com esse sentimento para a oração. Olha quanta coisa o Pai Nosso tem. E a gente achando que eram palavras repetidas, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse princípio aqui, eu tive experiências poderosas e muito complicadas com esse princípio, que é o seguinte: eu sou julgada quando não perdoo. Porque eu preciso perdoar o meu irmão para ser perdoada. Ainda que eu deseje ser perdoada e ser livre, eu não posso enquanto eu retenho pessoas. Mágoas aprisionam a mim, porque quando eu não perdoo meu irmão, Deus não pode me perdoar, porque Ele não quebra seus princípios. Ele só me perdoa quando eu perdoo. Então havia perdão retido para mim, e porque eu reti o perdão para outra pessoa. E aí, quando não há perdão, não há limpeza e purificação, há brechas. Quando há pecados não perdoados por Deus na minha vida, Satanás pode entrar e me atingir. Entende? Perdoar os outros liberta você. Então, quando eu consegui perdoar aquela pessoa, eu fui perdoada e fechei portas para o diabo. Parei de ser atormentada, parei de ser machucada. Aquela área da minha vida que tinha mágoa passou a ser curada, porque perdão e cura são coisas diferentes. Quando eu perdoo, eu não sou automaticamente curada. Eu sou liberta. Eu decido não mais cobrar aquela dívida daquela pessoa. Aquela pessoa eu entrego para Deus. Aquela dívida eu entrego para Deus. Deus vai fazer o que quiser. Se Ele não quiser fazer nada também, eu entrego.
Agora, Deus vir e curar as minhas emoções, me fazer crer de forma diferente, porque aquela mágoa atingiu minhas emoções, aquela mágoa atingiu minhas crenças, são experiências diferentes. Primeiro, eu só consigo ser curado se eu perdoar. Então eu vou lá, obedeço a palavra, paro de cobrar dívida, aquela pessoa não me deve mais. Liberada, perdoada, Deus vem e me perdoa. Pecados que estavam retidos na minha vida, Ele vem e me perdoa. E aí, então é possível o processo de cura. As minhas emoções são tocadas, minha mente é curada. Eu passo, aquela mágoa impregnou minha mente de crenças erradas, convicções erradas, e Deus vem e começa a tratar. Enquanto eu retenho aquela mágoa, Deus não pode me curar, mas perdoar permite que a cura venha. Eu tive essa experiência na minha vida, eu precisei perdoar pessoas para ser curada. Não é automático o perdão e cura ser a mesma coisa, não, mas eu só sou curada depois que eu libero. Aquela mágoa para de ser cultivada dentro de mim, eu libero, eu perdoo aquela pessoa, então o Espírito Santo pode vir e me curar, ok? Se eu retenho alguém, eu fico presa. Se eu libero alguém, eu posso ser curada. Minha mente pode ser transformada, minhas emoções tratadas, ok? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dívida aqui é pecado, é mágoa, você retém uma pessoa no erro que ela cometeu contra você. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é livramento para dois tipos de inimigo: pecado e diabo. A Bíblia nos mostra que nós temos 3 inimigos principais. Todo cristão luta contra 3 inimigos importantes: o inimigo externo e o interno. O diabo, o mundo e a carne. O diabo é o inimigo das nossas almas e ele mesmo criou o sistema mundo, Babilônia, como você quiser chamar. Satanás, ele cria um sistema de pensamento, sistema de crença, sistema de ações anti-Deus. Isso é mundo, Babilônia. São os termos bíblicos para isso. É o sistema de atitudes, crenças e forma de viver contra Deus e contra a palavra. É o mundo. Tanto é que João fala: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque é um sistema anti-Deus. Se você ama o mundo, não tem como você amar Deus. Então, a gente tem como inimigo o próprio diabo, seus demônios, suas prisões, suas mentiras que atacam nossa mente, nossas emoções. A gente tem o maligno, mas a gente tem e o mundo, que estão em parceria, né? O sistema que o próprio Satanás criou. Mas a gente tem um inimigo interno, que é a carne. Que é a carne, não é o corpo. Carne são os instintos naturais do corpo em extremados, que se tornam pecado. Exemplo, Deus nos deu um instinto de sobrevivência. No pecado, o instinto de sobrevivência vira violência, agressão. Deus nos deu o instinto da reprodução. No pecado, vira promiscuidade sexual. Deus nos deu o instinto da autopreservação. Pode virar medo, covardia, pode virar, enfim. O pecado toma aquilo que é natural, que é o instinto, os instintos que Deus colocou no nosso corpo e os exacerba. Acertei. e os torna extremos, e aí vira pecado. Então, livrai-nos, como é que é? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Esse mal aí é com letra maiúscula, é o mal, é o diabo. Amém? E ele finaliza com adoração e rendição. Essa última parte aqui, os evangélicos usam, mas os católicos não usam, porque as versões bíblicas mais antigas e mais fidedignas não tem, ok? Não tem. Então os católicos terminam aqui: livrai-nos do mal, amém. E as versões mais recentes e talvez não tão fidedignas acrescentam esse dado, mas não acredito que seja um problema a gente ficar com essa versão. Os evangélicos usam, mas também, se você cortar aqui, você está sendo fiel às versões melhores da Bíblia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, princípios de oração que o Pai Nosso nos ensina: nos reconhecer como família de Deus,
nos relacionando com um pai íntimo, não com um pai nacional, mas com um pai pessoal, meu Abba, que fala a mesma língua que eu em casa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Isso é adoração, isso é rendição, isso é entrega. Santificado seja o teu nome. Senhor que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Reino fala de obediência, ele é o meu rei e eu me submeto. Dá-nos o pão diário. Eu confio que ele sustenta o meu corpo e paga as minhas contas, mas eu também preciso do alimento espiritual diário, sempre. O perdão, dar e receber, liberar perdão para ser curado e Deus me livre do pecado e do diabo. Eu venço a carne pela palavra e pelo Espírito. Eu venço o maligno com a autoridade do nome de Jesus. E finaliza com adoração. O Pai Nosso nos ensina o princípio de como andar com Deus. Não é só formas de orar, mas é formas de se viver. É uma atitude de vida para quem tem uma vida de oração. Amém? Espero que tenha te abençoado, porque essas meditações me abençoam muito. Esse é o segundo vídeo sobre a oração, teremos mais 2 e que Deus fale com você em nome de Jesus. Amém? A paz.